E aí, aqui é a Moçanete de novo e seja bem-vindo para mais um vídeo. Espero que estejam tendo um bom dia, uma boa semana, uma boa vida. Uma crítica comum que o personagem do Batman sofre deriva de más percepções da riqueza do personagem. Muitas pessoas não veem simpatia num personagem ultra-bilionário que impede crimes batendo em pessoas mais pobres do que ele. Mas será que essa ideia é correta? Permitam que eu banque a advogada do diabo nessa análise da HQ. Batman, As Ruas Douradas de Gotham, um conto americano. E se você também quer ouvir sobre grevistas e serial killers, já clica no like aí embaixo e se inscrever enquanto eu rodo a vinheta. HQ Batman, As Ruas Douradas de Gotham é uma história de 2002, lançada sob o selo Túnel do Tempo, que, semelhante às histórias do E.C. da Marvel, são revistas que exploram ideias não canônicas envolvendo os personagens da DC. Nessa história específica, o universo do Batman é transportado para os Estados Unidos na virada do século XX. Então todo o contexto histórico, social, econômico e etc. desse cenário é diferente das revistas típicas do Batman. Bruce Wayne, dentro desse mundo diferente, de outro tempo e outro lugar, não é o playboy milionário que você está acostumado. Aqui, em vez de Bruce Wayne, existe Bruno Varicol, um imigrante húngaro trabalhador. Bruno é o próprio coitado, para passar bem a ideia do Batman como um super-herói pobre. Ele é um imigrante odiado, desempregado, não tem onde dormir. Nesse universo, os pais dele foram mortos pelo proprietário da fábrica onde eles trabalham, porque eles queriam fazer uma greve, já que eles ganhavam muito pouco e trabalhavam em condições perigosas. O que, infelizmente, acontecia a roda naquela época, No início do século XX, quando a história se passa, é a período dos estradas de ferro, dos trens, da mineração, das fábricas, todos trabalhos muito lucrativos para quem sabia investir, mas que necessitavam de muita mão de obra. Mão de obra que, principalmente nos Estados Unidos, era muito mal remunerada, trabalhava que nem condenado para não ganhar o suficiente nem para comer, e os sindicatos nessa época eram ilegais, e as greves eram mal vistas. Nesse quadrinho, eles mostram tudo isso de uma forma bem brutal. Tipo, aqui as greves são vistas até mesmo como crime de traição ao governo. No geral, a situação é assim, os trabalhadores são explorados como se os pobres fossem só outro produto pros chefes, e não pessoas. E nesse universo de desprezo, de corrupção, todas as autoridades não ligam para a exploração das classes baixas. Então aí surge o Batman. Aqui, o Batman é uma figura bem diferente do que é no universo normal, até por causa da falta de recursos. O uniforme dele é mais barato, a própria máscara de morcego dele é uma máscara de teatro, ele não tem treinamento de artes marciais nem apetrechos tecnológicos. Ele aqui só luta com as mãos, O famoso estilo Soul Flame em 6 milhões de formas e te encher a porrada. E, mais importante, o próprio código moral dele é também diferente. Ele ainda não mata ninguém, óbvio, assim como os quadrinhos convencionais. Mas aqui o Batman também é mais violento e um criminoso. Sem o meio de fazer as coisas, ele apela para roubar coisas dos ricos para dar aos pobres e necessitados, como o povo até mesmo chamando ele de Robin Hood. Ele rouba de políticos, empresários e outras figuras de poder e riqueza, e distribui o que ele consegue pegar para os pobres, doa para igrejas, hospitais públicos, para orfanatos e para imigrantes sem documentos como ele. Enquanto o povo o apoia, a polícia e os políticos querem que ele seja preso. E no meio de tudo isso, um serial killer mascarado com roupa de palhaço de teatro começa a matar mulheres e imigrantes pobres. E a polícia, buscando um motivo para não apoiar o Batman, acusa ele de ser o assassino procurado. Então rola um enredo de perseguição, onde a polícia corre atrás do Batman, o Batman corre atrás do serial killer e o serial killer corre atrás de mais mulheres e imigrantes pobres para assassinar. Essa história é bem simples, não é muito extraordinária nem genial, mas é interessante porque dele existir. Tá certo que universos alternativos não são nenhuma novidade nas histórias em quadrinhos. A própria DC deve lançar uma ou duas dessas com o Batman por ano, mas com relevância da história em particular, cuja proposta é como aconteceria um Batman super-herói pobre. Há muitos anos o Batman tem sido criticado pelo fato de ele ser rico, e somente ele, o que é menos estranho, porque você tem muitos super-heróis explodindo de ricos o tempo todo nas HQs. Você tem o Homem de Ferro, o Arqueiro Verde, o Pantera Negra, o Professor Xavier, etc. Mas mesmo assim, só o Batman é taxado de rico que bate em pobres. A única diferença que eu acho que parece haver, e poderia explicar por que o Batman revolta tantas pessoas, é justamente o fato de que o Batman parece girar muito em torno de reabilitação de criminosos e melhoria da vida urbana. Porque, pensa só, enquanto o Homem de Ferro, por exemplo, vai lutar contra Thanos, Hulk ou outros empresários de armadura tão ricos quanto ele, o Batman enfrenta dia após dia o desafio de como fazer Gotham uma cidade boa de novo. Os quadrinhos do Batman são os únicos nesse sentido. Por exemplo, a revista do Lanterna Verde, Arqueiro Verde nos anos 70, tocava muito nesse aspecto, mas o Batman veio construindo uma reputação de 80 anos de ser a trama de um super-herói que busca melhorar na cidade, que é o que faz na Terra, sem nunca conseguir. O Batman tem que lidar com os mesmos vilões, que na maioria das vezes são só homens e mulheres comuns de máscara, que se tornam maus porque a vida deles foi difícil. Então, nesse sentido, parece mais racional para os leitores só simplesmente jogarem a toalha e dizerem que os métodos do Batman não funcionam, porque ele vive tentando redimir os mesmos vilões uma e outra vez sem conseguir nada, mesmo que o objetivo dele supostamente seja que ninguém mais passe pelo que ele passou. Além disso, é mais fácil sentir mais empatia com os vilões do Batman justamente porque eles são mais realistas. Não é à toa, por exemplo, que tanta gente se identifica com o filme do Coringa, porque, em comparação
comparação com ninjas do mal ou alienígenas, uma pessoa que apenas enlouqueceu por ser maltratada pelo mundo é um personagem muito mais perto da gente. Você entende que isso está mais pra Coringa do que pra Batman. Realmente não ajuda o fato do mundo em geral estar numa situação cada vez pior, e as pessoas cada vez mais se revoltarem contra milionários da vida real. E esse contexto torna mais fácil para as pessoas acusarem Bruce Wayne de ser egoísta, pois ele tem dinheiro suficiente para consertar os problemas financeiros e sociais da cidade de Gotham, mas prefere sair toda noite batendo em criminosos pobres, fantasiado de morcego. Esses críticos não sabem ou ignoram que Batman faz esforços consideráveis de caridade. Por exemplo, uma revista que ilustra esse aspecto do filantropo do Bruce Wayne é a revista Batman número 664, de Grant Morrison, que mostra uma menina que fugiu de seu pai abusivo e passa a viver na rua. Sem ter nada pra comer, ela se viu forçada a ser uma garota de programa. De uma maneira muito doce e gentil, Batman diz que ela não deveria estar na rua nem trabalhando dessa forma, porque ela é só uma criança. Fala que ela deve sair da rua, ela responde chorando que ela mal sabe ler e escrever, então ela não tem como arrumar um emprego melhor do que isso. Sem hesitar, Batman puxa um cartão da Wayne Enterprise do bolso e diz que ela deveria ir até lá, que eles darão a ela um trabalho como recepcionista da empresa sem perguntar nada. E isso é só um exemplo. Pra quem lê os comics, tem centenas de exemplos assim. Além disso, é preciso considerar o seguinte: é lógico que existem pessoas que roubam e matam por causa de necessidade, mas também não é esse o único motivo que leva alguém a cometer crimes. Por exemplo, vilões como Pinguim, Carmine Falcone, Máscara Negra, que são todos chefes da máfia, eles não estão passando necessidade nenhuma. Eles traficam, roubam e chantageiam, inclusive com o apoio da polícia. E existem alguns personagens como Victor Zsasz ou Coringa, que são assassinos em série que matam por causa de puro sadismo. Essas não são pessoas que vão parar de existir por causa de apoio social, o que obviamente não quer dizer que instituições de caridade não são necessárias, porque elas são, mas não são a única necessidade para tornar a sociedade pacífica. E outra coisa, tanto nessa hierarquia anacrônica quanto nos gibis canônicos do Batman, é mostrado que Gotham é uma cidade extremamente corrupta. A polícia, a prefeitura e até mesmo assistentes sociais ou são corruptos ou são impedidos de fazer qualquer coisa por pura ameaça dos maus. Então, fazer as coisas do jeito certo e convencional muitas vezes não é uma opção aqui, como até mesmo o filme do Batman deixa claro. Mas enfim, por que eu falei todo esse podcast praticamente pra defender o quadrinho? Por causa da mensagem que ele traz. No final do quadrinho, e aí eu já vou te contar do final, então se você não quer spoiler pode sair agora do vídeo, no final do quadrinho aparece um Robin já idoso que conta a história do Batman para uma jornalista. Aí a jornalista se pergunta se o Batman teve uma vida longa e feliz. Ao que Robin responde que as ideias nunca morrem, enquanto as pessoas conhecerem e forem inspiradas pelas ideias. Elas ainda existem dentro da gente. E pode parecer um discurso piegas e clichê, na verdade eu mesmo achei clichê, mas essa é a razão pela qual o Batman, aliás, qualquer super-herói, existe em primeiro lugar. Eles são só ideias para inspirar as pessoas e fazer a coisa certa. As ideias sobrevivem à existência física do meio delas. O Batman ser rico ou não importa. O que importa é a mensagem. O Batman ser pobre não é por acaso, mas ele é um herói porque escolheu usar toda a sua riqueza e poder para ajudar os outros, para de não fazer nada. É claro que ele é privilegiado, não tô negando isso. Nem ele nega isso, aliás. Mas ele ser um milionário não anula que ele está usando todo o seu dispor para ajudar as pessoas. E isso não é só por pura bondade do coração. É porque ele perdeu a família dele pro crime. Ele faz isso para que ninguém nunca tenha que passar pelo que passou de novo. Eu acho que é por uma espécie de empatia misturada com autossatisfação. Pelo menos eu acredito. Empatia porque ele não quer ver outras pessoas sofrendo como ele sofreu. E autossatisfação porque salvar outras pessoas é uma forma, pelo menos na cabeça dele, de compensar para não ter salvado seus pais. No fim, quem diria que se pode refletir tanto sobre a riqueza a partir de um quadrinho feito para mostrar o Batman como um herói pobre, representando a classe trabalhadora? Curta, se inscreva e compartilhe. Sai vídeo novo todo domingo às 10 horas da manhã e eu acho que nos vemos aqui na semana que vem, na mesma hora, nesse mesmo canal. Moça Nerd Desliga. Tchauzinho!